Ok, professora. Então, tá bom. Gente, boa noite, então, agora oficialmente, né? Agora que eu coloquei para gravar aqui, então, deixa eu só... Aqui, deixa eu só admitir as pessoas aqui, a sala, e deixa eu deixar aqui o chat, né? Para que vocês, vou ficar atenta aqui ao chat, tá bom? Bom, pessoal, então hoje a gente vai começar as nossas oficinas, né? Boa noite, Arielle. A gente vai começar as nossas oficinas. Então, vai haver algumas oficinas em que a gente vai falar sobre pesquisa, tá? Então, hoje, por acaso, a gente vai falar, vai introduzir, começar, né, as nossas oficinas. E eu gostaria de, nesta primeira oficina, a partir do que a gente viu lá no fim do ano passado, nas apresentações de TCC. Então, nós, professores, né, que participamos das apresentações das bancas, então a gente identificou algumas questões, tá? Então, que tem que ser mais bem trabalhadas com vocês, tá? Então, a ideia é começar nessa primeira oficina falando um pouco sobre questões importantes para vocês, como estudantes de direito que estão aí, né, fazendo trabalhos, pesquisa, mas também lá no final do curso vocês vão ter que entregar o TCC de vocês, né? Então é muito importante que a gente vá se familiarizando com normas, né, da ABNT, que a gente vá se familiarizando aqui com a pesquisa, né? Com aspectos importantes da pesquisa, tá? Então, a ideia hoje é a gente trabalhar alguns pontos, eu já vou mostrar para vocês quais são, tá? Mas, principalmente aqui, à luz da experiência que nós tivemos aí com as primeiras bancas de TCC. Houve experiências muito legais, né? Houve aí apresentações excelentes, mas também houve apresentações que realmente questões que apareceram ali e que podem ser bem trabalhadas ao longo do curso, para que vocês então se sintam também, né, mais amparados, mais preparados para esse momento tão importante, né, que é a apresentação do TCC e a confecção do TCC, tá? Bom, então eu vou começar aqui compartilhando com vocês o material para a gente bater um papo, né, sobre então TCC, tá? Bom, pessoal, vocês estão vendo este material compartilhado? Sim. Sim? Ah, então tá Sim. bom, joia, maravilha, obrigadão. Então, deixa eu só admitir mais uma pessoa aí, beleza. Então, vocês estão vendo? Ótimo. Então, vamos lá, tá? Assim, se eu vejo aqui, se eu me vejo, eu não vejo material. Então, eu vou ficar lá vendo o material, tá? Sem me ver aqui na câmera. E aí, então, de vez em quando eu venho aqui, vejo o chat, mas se vocês quiserem me interromper, se quiserem colocar uma questão, podem ficar à vontade, só abrir aí o microfone, né? E falar o que vocês, se tiver uma dúvida, tá bom? Então, eu vou começar aqui, vou lá pro material. Bom, ó, só uma perguntinha para vocês também, por favor. Eu vou mudar o slide. Vocês estão vendo aqui um slide com a minha foto agora? Estamos sim, professor. Beleza, então tá bom. Bom, pessoal, então, ó, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre citação, sobre sumário, sobre referências bibliográficas e algumas orientações gerais sobre a apresentação de trabalhos acadêmicos, tá? Então, de novo, como eu havia dito aí para vocês, a ideia é a gente trabalhar alguns aspectos importantes, tá? Que apareceram lá nas apresentações. Bom, então vamos começar aqui com a questão, né? Citação. Ó, então, quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, a gente
eu posso... Vocês estão lembrados daquele meme, né? Que o menininho fala assim, fonte, não foi preciso, né? Isso aqui é inteligência pura. Então, gente, fonte é preciso, né? É preciso, porque é um trabalho científico. Então, todo trabalho científico, ele é necessário que a gente evidencie a fonte que a gente consultou, a fonte da informação, né? Então, até, né, quem já foi me orientando na faculdade sabe que eu sempre falo o seguinte, olha, a gente precisa, quando você escreve um texto, tem que ter pelo menos uma nota de rodapé em cada página. Na verdade, muitas vezes vai ter mais, né? Nota de rodapé a gente vai ver aqui. Na verdade, são referências, né? Porque a gente pode ou não trabalhar com nota de rodapé referencial, tá? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero dizer é, fonte é preciso. É até difícil realmente você escrever uma folha inteira, né, sobre um assunto e não haver ali a indicação de uma referência, porque a gente não tira coisas da nossa cabeça, né? A gente, na verdade, tira, vai construindo, né, a nossa conclusões, o nosso entendimento à luz de outros autores que a gente consultou, né? Então, a citação, ela dificilmente, né? E não se espera de vocês na graduação que vocês inventem a roda, que vocês criem alguma coisa do zero. Então, é exatamente por isso que o trabalho, né, quando a gente faz um trabalho acadêmico, quando a gente faz um TCC, tem que haver indicação de referência. Então, de onde é que você tirou, né, essa informação que você colocou aqui no seu material? Principalmente se a gente está fazendo, por exemplo, um apanhado histórico. Se eu estou fazendo um apanhado histórico, aí, né, que eu tenho que indicar a fonte, de onde é que eu tirei. Mas não é só, na verdade, né, como eu falei com vocês, é até difícil imaginar uma pesquisa em que não seja necessário a indicação de fontes, tá? A indicação de referências bibliográficas que foram consultadas. A gente vai falar depois, fonte bibliográfica pode ser, o sentido é amplo. Então, pode ser artigo científico, capítulo de livro, pode ser também, né, palestra do YouTube, entrevista. Então, fonte pode ser das mais variadas, tá? Pode ser um livro, um texto literário, não importa. O que importa é a gente precisa evidenciar de onde tirou a ideia, tá? De onde tirou a ideia, ou, eventualmente, se a gente vai fazer uma citação direta, a gente já vai falar sobre isso, aí a gente precisa, né, evidenciar o trecho que foi retirado de uma certa obra, a página, todos os dados, tá bom? Então, o meme é só para a gente começar brincando. Fonte não foi preciso? Não, é preciso, porque é um texto acadêmico, né? Diferente de uma conversa espontânea com um amigo, é um texto científico, então a gente precisa evidenciar a fonte, tá? Então, pessoal, a citação, existem vários tipos de citação, tá? Então, mas o fato é, independente dos tipos, já vamos chegar lá, né? Citação dá credibilidade para o nosso trabalho, porque o que a gente faz quando a gente traz uma voz, né, de um outro autor para o nosso trabalho? O trabalho, ele vai ganhando, a gente vai subindo em ombro de gigante, né? Então, não sou só eu falando, não, fulano falou também, cicrano falou também, né? Então a gente vai, na verdade, deixa de ser uma opinião, né? Para, na verdade, se tornar um argumento de autoridade. Então, eu vou trazendo aqui figuras de autoridade para respaldar a minha afirmação, tá? Então, por isso que, se a gente usa boas fontes, se a gente usa boas referências bibliográficas, a gente vai deixando o nosso trabalho mais robusto, né? O argumento vai ficando cada vez mais sólido. Por quê? Porque vários autores renomados também dizem o que eu estou dizendo. Então, a gente sobe em ombro de gigante, né? A gente respalda a nossa afirmação. Aqui, as raízes, né, são profundas, tá? Então, sempre é importante boas fontes. No nosso encontro de hoje, a gente não vai falar sobre seleção de fontes, tá? A gente vai falar sobre isso em outro encontro, porque é um assunto também muito importante, né? Então, onde é que eu encontro boas fontes, tá? Mas a gente vai voltar, vai falar sobre isso num próximo encontro.
num outro encontro, que nós teremos alguns, tá? Mas, ó, então, bom, vamos imaginar a situação em que nós encontramos boas fontes, temos boas fontes, né? Só para vocês terem uma ideia, o que é uma boa fonte? Ah, é uma fonte, por exemplo, eu vou lá ao Google Acadêmico e identifico lá um texto que foi citado por 300 pessoas e é um texto recente. Opa, então é um texto que, a princípio, pelo menos, ele está revestido de credibilidade. Me parece ser uma boa fonte, porque ele é atual, ele já foi citado por vários autores, o que indica, né, uma aceitabilidade grande daquele texto pelos pares, né? Tá? Então a gente vai falar sobre isso depois numa outra oficina. Mas, então, citações, toda vez que a gente vai, então, falar alguma coisa que não é uma coisa de conhecimento comum, né? Não é uma informação que pertence ao senso comum, eu preciso, então, dizer de onde tirei aquela informação. Porque, por exemplo, eu preciso inserir ali uma referência quando eu digo, por exemplo, que o Brasil foi colônia de Portugal? Não, porque é uma informação que pertence ao senso comum. Eu não necessito de indicar uma fonte para respaldar aquela informação. Então, a gente tem que pensar isso. Quando a informação ela é uma informação que está presente no senso comum, aí tudo bem. Aí eu não preciso, né, indicar referência. Mas, se não é uma informação de senso comum, se é uma informação que eu encontrei em um autor específico, que inclusive pode haver, né, pode haver polêmica, tá? Então, pode ser que um outro autor não concorde. Então, a gente vai sim usar obras, né, como a gente falou, referências no sentido lato, né, mas a gente vai ter que usar aqui referências para poder, então, respaldar a nossa afirmação, para o nosso texto ficar robusto, para o nosso texto e ganhando raízes, né? E credibilidade, tá? Então, ó, existem vários tipos de citação. A citação direta é quando a gente vai lá, copia e cola um trecho de uma obra, por exemplo, tá? Gente, uma coisa muito importante: citação direta, ela tem que ser usada com parcimônia, ela tem que ser usada pouco, tá? Um texto que tem um monte de citação direta, uma embaixo da outra, o que parece? Vocês vão de convir comigo. Não parece preguiça? Né? Não parece desleixo? Parece, né? Então, a gente tem que escolher bem as citações diretas que vai usar no texto. Tem citação que a gente olha e fala, meu Deus, isso aqui eu não consigo falar com as minhas palavras. Tá belíssimo, tá perfeito. O autor aqui conseguiu, né, um exercício aqui de concisão maravilhoso. Isso que eu preciso, né, citar diretamente, eu preciso copiar e colar, porque tá ótimo, ótimo. Então, você vai utilizar a citação direta, maravilha. Então, você vai copiar e colar, você vai transcrever, né, o texto do autor no seu texto. A gente já vai falar sobre isso, né? Quando é uma citação curta, como é que a gente faz? Quando é uma citação longa, com mais de 3 linhas, o que a ABNT hoje sugere para a gente que a gente faça? A gente já vai falar sobre isso, tá? Mas no primeiro momento, então, para a gente saber o que é uma citação, o que é uma citação direta? Quando a gente copia e cola um trecho de uma obra, né? E a gente, então, precisa tomar muito cuidado para evidenciar a fonte, porque senão a gente acaba cometendo plágio. O que é o plágio? O plágio é eu, né, me utilizar de um texto de um outro autor e não, na verdade, né, eu não indicar que aquele texto, na verdade, não é meu, é de outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o plágio é uma prática que pode, na verdade, levar a gente aqui a vários prejuízos, tá? O plágio, ele pode causar... olha, vamos falar de alguns problemas do plágio, né? Primeiro problema, o seu texto, se ele foi publicado, se for descoberto plágio, ele pode ser despublicado, né? E isso aí já gera um prejuízo para a sua vida acadêmica. Que mais? Você pode ser responsabilizado. Por quê? Porque o texto, quando eu escrevo um texto, é uma obra do intelecto, é protegido por direito autoral. Então, se eu vou lá, copio e colo, me aproprio, né, de um texto que não é meu, né, assumo aquele texto como sendo meu, eu, inclusive, posso ser responsabilizado civilmente. Então, olha para vocês verem, né, o tamanho do problema, né, gente? Então, assim, cometer plágio
é completamente contra, né, ética em pesquisa, enfim, assim, plágio é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é possível fazer plágio sem querer? É. Porque, imagina, você está lá fazendo sua pesquisa, você identifica um bom trecho, coloca lá, por exemplo, né, você está ali num momento em que você está fazendo, você está ali coletando informações, está fazendo ali um resumo, né? E você então se esquece de indicar a fonte e a página e acaba confundido, aquilo entra no seu texto sem a referência, né, do autor. Então você comete plágio às vezes sem o dolo, né? Com culpa, mas sem o dolo. Então, mas infelizmente você cometeu, né? E você então vai ser responsabilizado. Então, também a gente pode falar num outro momento sobre como é que a gente deve organizar a nossa pesquisa, como é que a gente pode fazer resumo, né, resenha, tá? Mas, de qualquer modo, o que fica para a gente é citação direta, quando você for fazer, toma muito cuidado, coloca lá o autor, mesmo que não esteja certinho de acordo com a BNT, mas logo embaixo da citação, coloque lá o autor, a obra, o ano da obra, todos os dados da obra, a página, para que então você não cometa plágio sem querer, tá? Porque pode acontecer, né? Então, citação direta, beleza, entendemos, né? Então a gente copia e cola. Agora, existe a citação indireta. O que é a citação indireta? Eu vou lá, leio um livro e vou contar com as minhas palavras aquilo que eu li lá. Então a ideia não é minha, a ideia é de fulano. Só que eu li fulano, achei bacana o que ele disse, e agora eu optei, porque a gente acabou de falar que citação direta é uma coisa que a gente não pode ficar usando de modo indiscriminado. A citação direta é só realmente, ela tem que ser colocada estrategicamente para citações que são muito boas, que corroboram o seu argumento, e aí essas aí não podem ficar de fora. Então, nos outros casos, o que a gente mais vai fazer no nosso trabalho deve ser citação indireta, ou seja, você lê um autor e aí você conta com as suas palavras aquilo que o autor falou. Gente, parece fácil, né? Fazer citação indireta, mas é muito complexo. Por quê? Porque eu não posso falar mais e não posso falar menos. Eu tenho que falar exatamente o que o autor falou, né? Para ser justa com a ideia do autor. Logo depois, então, né, que eu vou lá e conto com as minhas palavras o que eu li em um outro autor, né? Ou antes ou depois, a gente vai falar disso também, eu tenho que escolher algum lugar, algum momento para eu dizer, olha, essa ideia não é minha, essa ideia é de fulano de tal. Então, geralmente os alunos optam assim, segundo fulano, aí vai lá e fala, né, tudo que o fulano pensou, tá? Então, a gente pode usar essa técnica, né, a gente pode usar, a gente pode usar, né, essa técnica, tá? Mas a gente também poderia falar, tal coisa, né? Então, assim, tal coisa é tal, e no final a gente vai lá e abre, né, e indica a fonte, tá? E aí a gente indica a fonte da informação. Então, existem vários modos da gente fazer isso, mas aqui a gente está só trabalhando com a distinção, né? Com a diferença. Então, citação indireta é quando a gente conta com as nossas palavras aquilo que foi pensado por um outro autor. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem vários modos, né, da gente referenciar, da gente indicar a fonte, mas a fonte precisa ser indicada. Então, por isso que eu falei para vocês, eu não consigo imaginar uma página em que tudo eu tirei da minha cabeça, ou tudo vocês tiraram da cabeça de vocês, né? Dificilmente. Então, por isso que quando o professor bate o olho no TCC, eu abro lá, não vejo nenhuma referência bibliográfica numa página, e o texto tende a não estar bom. Por quê? Porque não precisa fazer citação direta, mas citação indireta tem que ter. Então, de onde é que essa pessoa tirou todas essas informações, né? Então, a citação indireta, ela é contar com as minhas palavras aquilo que eu li, que não é uma informação do senso comum, que eu li num determinado texto, num determinado, né, que foi criada por um determinado autor. Então, aqui é a ideia de um outro autor. Na citação direta, são as palavras de um determinado autor, né? Na citação indireta, são as ideias que eu conto com as minhas palavras. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também para não deixar nada de lado, para não
falar mais, né, do que o autor pretendia, para a gente ser fiel às ideias do autor, tá? E a citação da citação também existe. Desculpem. Citação da citação, na verdade, tem que ser assim evitada, tá? Mas às vezes não dá para a gente fugir. Então, o que é a citação da citação? Imagina que eu estou lendo lá um texto e aí uma pessoa fala de um livro que ela usou, que ela leu, e você fica muito interessado nesse livro. Você fala, nossa, gente, que livro interessante, eu preciso ler este livro. Você vai atrás, o livro está esgotado, você não consegue no livro, não consegue, mesmo tendo feito um grande esforço para conseguir o acesso ao texto, você não consegue. Neste caso, pessoal, a gente vai ter que acreditar, né? Vai ter que se fiar no entendimento daquele autor, aquele que leu o texto que você não leu. Então, vocês compreendem? É a citação da citação. Você não teve acesso ao texto original. Você teve acesso a um outro autor que leu o texto original e que está falando ali deste texto original. Então, por que a gente deve evitar a citação da citação? Porque a gente não sabe exatamente, né? Cada um tem um entendimento das coisas. Se você tivesse lido o texto original, será que chegaria às mesmas conclusões? Né? Então, existe aqui, a gente tem que tomar cuidado, né? É claro que você só vai, né, se fiar nas palavras de um gigante, né? Então, esse cara ou essa mulher, eles são grandes pesquisadores, eles leram esse texto original a que eu não tive acesso, então eu vou confiar na leitura deles porque eles são gigantes. Mas, pessoal, em pesquisa, né, é possível o dissenso, é possível que as pessoas tenham visões diferentes, né, de um mesmo texto, tá? Por isso, então, é que a citação da citação, ela deve ser evitada. Se não der, né, pronto, a gente às vezes vai ter que se fiar, assim, né, no entendimento ali de um autor sobre um texto, né, a que a gente, infelizmente, não teve acesso, tá? Agora, se você imagina que, por exemplo, o autor vai lá e citou, né, você estava lendo um texto, o autor cita um texto em alemão. Bom, nossa, eu não leio alemão. Mas será que você não consegue uma tradução, né? Então, sempre antes da gente usar a citação da citação, a gente deve tentar buscar alternativas. Será que não existe uma tradução em português? Ah, não tem em português. Será que tem uma tradução em espanhol, né? Porque os espanhóis, gente, eles têm uma tendência de traduzir tudo. Então, às vezes, não há uma tradução em português, mas há uma boa tradução em espanhol. Ah, Carol, mas eu não leio espanhol. Beleza, então, na pior das hipóteses, citação da citação, tá? Bom, então, já entendemos. Existem vários tipos de citação. Citação direta, transcrição, né, do texto do autor. Citação indireta, que é contar com as minhas palavras o que o autor disse, né? Então, eu vou fazer paráfrase, eu vou aqui, né, utilizar as ideias do autor para embasar o meu texto. E a citação da citação, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai mostrar, vai demonstrar, né, que a gente não teve acesso ao texto original, mas a uma leitura deste texto por meio de uma palavrinha, que é o apud ou apud, tá? Então, essa palavrinha demonstra que a gente não teve acesso ao texto original, teve acesso a uma leitura, né, deste texto, tá? Bom, pessoal, para quem também está começando em pesquisa, a gente tem dois sistemas para a gente fazer citação. Existe o sistema autor-data e existe o sistema nota de rodapé. Carol, qual que a gente tem que usar? Olha, você está livre para escolher, tá? Então, você pode usar o sistema autor-data ou o sistema nota de rodapé. A ABNT, ela não é rígida, ela não diz para a gente, ah, não, você tem que usar este sistema ou aquele sistema. O que ocorre é o seguinte, se você começa usando nota de rodapé, tem que ser nota de rodapé do começo ao fim. Se você começa utilizando o sistema autor-data, você tem que utilizar o sistema autor-data do começo ao fim do seu texto. Carol, o que é esse sistema nota de rodapé? Bom, gente, vocês já devem ter visto textos acadêmicos em que a gente tem, né, uma notinha de rodapé, tem um númerozinho lá no rodapé. 1, 2, 3, né? Eles têm uma ordem ali, uma ordem sequencial, né? Então, aí você tem, numa notinha de rodapé, você tem lá uma referência bibliográfica.
Então, tem lá o sobrenome do autor, prenome, título da obra, edição, editora, né, cidade, ano da obra. Então, a gente encontra esses dados na notinha de rodapé. Aí também a gente vê que o autor, ele utiliza também nota de rodapé para esclarecer um termo, né? Para esclarecer um conceito. Então, este é o sistema nota de rodapé. Você vai usar nota de rodapé para tudo. Para você indicar as referências bibliográficas que você utilizou, né? Para você indicar, esclarecer um assunto, tratar uma questão que você quer deslocar do corpo do texto para a nota de rodapé, porque é uma questão secundária, que não é tão importante para o argumento. Então, você quer deslocar essa discussão para a nota de rodapé, como uma informação adicional, mas que não é crucial para o desenvolvimento, né, do argumento, tá? Então, este é o sistema autor-data. Agora, talvez vocês já tenham visto também textos em que o autor ele vai lá e, por exemplo, cita uma fonte, aí ele abre um parênteses e coloca sobrenome do autor, ano da obra e página, como foi uma citação direta, né? E fecha o parênteses. Então, neste caso, nós não estamos trabalhando com o sistema nota de rodapé, nós estamos trabalhando com o sistema autor-data. Então, se você começa com o sistema autor-data, você vai do começo ao fim, sistema autor-data. Ou seja, depois da citação direta ou da paráfrase, né? Você vai ali abrir um parênteses, colocar o sobrenome do autor, ano da obra, né? Ano da obra, e se é uma citação direta, a página também fecha parênteses. Se não é uma citação direta, se eu estou fazendo citação indireta, né? Estou contando com as minhas palavras a ideia do autor, eu vou depois ou antes, né? Porque daí é uma questão estilística. Em algum momento ali do meu texto, eu preciso evidenciar que aquela ideia não é minha. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Vou abrir um parênteses. Pode ser até que eu diga, né? Segundo fulano, aí eu abro parênteses, coloco o ano da obra, fecho parênteses, né? E ali eu conto com as minhas palavras aquilo que ele falou, por exemplo, tá? Então, são dois sistemas diferentes, né? Tem o sistema autor-data e o sistema nota de rodapé. Hoje também eu não trouxe aqui para a gente, né? A gente não vai adentrar nessas questões, porque como a gente vai ter outras oficinas, em outras oficinas a gente pode trabalhar um pouco melhor, né? Também, tá? Essas diferenças. Mas hoje eu queria apresentar para vocês, né? Para a gente entender que existem dois modos da gente fazer citação, né? Então, a gente tem o modo nota de rodapé, em que a gente vai colocar tudo na nota de rodapé. Referência bibliográfica, né? A gente vai colocar referência no sentido, né? Eu fiz a citação no corpo do texto, agora eu preciso fazer a referência, indicar, né, a fonte, tá? Então, ali eu vou, então, utilizar a nota de rodapé para indicar a fonte, para fazer, né, uma observação, deslocar alguma ideia do corpo do texto para a nota de rodapé. Ou eu posso, né, no próprio corpo do texto, eu vou abrir parênteses, colocar sobrenome do autor, ano da obra, né? Se for uma citação direta, página também, fecho parênteses, tá? Então, existem esses dois sistemas. Bom, pessoal, de novo, a BNT, ela não obriga a gente a seguir um sistema. E também, isso varia muito de revista para revista, né? Porque as revistas, elas estabelecem as regras. No caso nosso, por exemplo, né, da Unopar, Itajubá, da Unopar, nós temos aqui um guia, né? Nós temos um manual de orientação para a gente fazer o TCC, os trabalhos acadêmicos. Mas o nosso manual, ele é bastante permissivo. Ele não é um manual rígido que diz assim, né? Tem que usar o sistema autor-data, tem que usar o sistema nota de rodapé. Ele não diz. Então, a gente fica à vontade. O importante é que exista, que haja coerência do começo ao fim, ou eu trabalho com sistema nota de rodapé, tudo em nota de rodapé, ou eu vou trabalhar com sistema autor-data. Então, eu não vou trabalhar com nota de rodapé, tá? Posso fazer uma notinha de rodapé para esclarecer alguma coisa? Posso, mas no sistema autor-data, a indicação da fonte é no próprio corpo do texto, tá? Bom, então, sistema nota de rodapé é uma notinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, e tem um sistema aqui numérico, né? Crescente, tá? As notinhas de rodapé.
a paráfrase, ela vai lá, a referência, né? Quando eu faço paráfrase, esse autor que eu consultei, que eu utilizei, né? Então, eu preciso referenciar, fazer referência a ele lá em notinha de rodapé também, né? Aqui eu trouxe para vocês, porque às vezes o professor fala, né? Paráfrase. Aí o aluno fala, nossa, o que é isso, né? Então, paráfrase, gente, é a gente contar com as nossas palavras aquilo que eu li em algum lugar. Então, por exemplo, imagina que a gente tenha lido, né? O Brasil é o maior país da América do Sul. Ah, então eu tenho que contar isso com as minhas palavras. Como é que eu posso, né? Então, por exemplo, né, um exemplo é: o território brasileiro ocupa a maior extensão da América do Sul. Opa, então eu fiz paráfrase. Só que esta informação é uma informação de senso comum. Eu preciso indicar fonte? Não é preciso. Por quê? Porque é uma informação de senso comum. Agora, se aquela informação ela não pertence ao senso comum, eu preciso sim, logo, né, depois dela ou antes dela, indicar a fonte, tá? Como a gente tem falado hoje. Por exemplo, ó, a leitura estimula o desenvolvimento cognitivo. Bom, essa também é uma informação, né, que ela é uma informação bastante óbvia, né? Mas se eu encontrei textos bacanas que corroboram essa afirmação, claro que eu vou trazer para o meu texto. Vai dar o que para o meu texto? Vai ficar robusto, vai ficar, ó, mais forte, né? Então, é claro que eu posso trazer também para o meu texto nesse caso, né? Principalmente dependendo do artigo que eu estou desenvolvendo. Se essa ideia é muito importante para o meu artigo, né, para o meu argumento, então eu preciso sim corroborar, trazer aqui fontes que corroboram, né, que dão sustentação a essa ideia, tá? Então, em suma, paráfrase é dizer com as suas palavras algo que você leu em uma determinada obra, num livro, num capítulo de livro, num artigo, né? Então, a gente deve fazer referência ao autor da ideia citada, ao autor da ideia indicada. Por quê? Porque a gente dificilmente vai criar, né, alguma coisa do nada. Dificilmente a gente vai ser o autor primeiro de uma ideia, né? Principalmente em sede de graduação. Porque lá no doutorado, então existe sim, né, existe aqui a necessidade da gente propor algo novo. Mas, né, na graduação não. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um trabalho que é um trabalho que ele vai trazendo argumentos fortes para sustentar a conclusão a que a gente vai chegar, né? Então, pessoal, o sistema autor-data, a gente já falou dele, né? Então, a gente vai trazer a ideia e, né, a gente precisa indicar a fonte. Como é que a gente vai indicar? Vai abrir um parênteses, né, como está no nosso material aqui, abre um parênteses, coloca sobrenome do autor, ano da obra e, se é uma citação direta, página, tá? Se eu estou contando com as minhas palavras uma ideia que eu li em algum lugar, eu não vou colocar página. Ó, uma coisa importante para vocês. Houve uma mudança na ABNT, uma mudança recente na ABNT. Então, mudou. Antes, o sobrenome do autor, ele deveria vir... Isso aqui é no corpo do texto, tá? Não é lá nas referências bibliográficas, não. Tá? Depois a gente vai falar de referências. Nesse momento, estamos falando de citação. Ó, eu estou escrevendo meu texto e agora, então, eu estou trabalhando com o sistema autor-data e eu acabei de inserir uma informação que eu li em algum lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um parênteses e vou colocar o sobrenome do autor, primeira só em maiúscula, as outras em minúscula, tá? Antes, eram todas em maiúscula, né? A gente colocava o sobrenome do autor em caixa alta, ou seja, todas em maiúscula. Agora, não, é só a primeira letra. Então, a primeira vem em maiúsculo e as outras em minúsculo, tá? Então, no caso aqui, Diniz, o D em maiúsculo, as outras em minúsculo. Que ano? 2022. É uma citação direta? É, então tem que colocar página. Página 25, P.25. Carol, mas e se for de página a página? Por exemplo, página 20 a 30. Eu tenho que colocar PP, de página a página? Dá vontade, né, gente? Aí vem o diabinho e fala, põe PP. Não, você não põe PP, não. Você vai colocar só P, tá? Só P. P.30 20-30. De 20 a 30, tá? Fecha parênteses. Sempre P, tá? Mesmo que, não, mas isso aqui tá de página a página. Não, você vai colocar só um Pzinho, tá? E aí da página 5 à página 7. 5 traço, né, 7, tá? Fecha.
beleza? Então, houve uma mudança na ABNT, então eu queria trazer isso para vocês. Por quê? Porque se vocês consultarem textos anteriores a essa mudança, vocês vão encontrar, né? Se o autor utilizou o formato autor-data, ele vai ter colocado, né, o sobrenome do autor em caixa alta, né? Todas em maiúscula. Aí você vai pensar, nossa, mas então são todas em maiúscula. Não é mais. Então, hoje, de novo, né? O sobrenome do autor, só a primeira letra em maiúscula, as outras em minúsculo, tá? Bom, então aqui, ó, eu trouxe para vocês até escrevi no material para vocês, ó, mas prestem atenção, essa regra vale apenas para citações no texto, né? Na lista de referências que vem lá no fim, a gente vai colocar, vai falar depois sobre isso, lá vai vir o sobrenome do autor, todo o sobrenome em maiúsculas, letras maiúsculas, em caixa alta, tá bom? Mas houve essa mudança, né, que foi trazida pela ABNT, tá? Recente. Então, até coloquei para vocês aqui, citação no corpo do texto. Então, por exemplo, abre parênteses, Bourdieu. Eu utilizei um texto do Bourdieu. Tá, então, primeiro em maiúscula, as outras em minúscula. Vírgula, ano da obra, foi uma citação direta, P, né, página 10, fecha parênteses. Isso no corpo do seu texto. Lá nas referências bibliográficas, que é um elemento pós-textual, que vai vir depois do seu texto, aí você vai colocar a referência completa. Bourdieu, vírgula, né? O sobrenome dele em maiúsculas, todas as letras, vírgula, P, né? Ou eu posso colocar todo o prenome também, tá? Depois vem o título da obra, que a gente já vai falar disso. Pô, Carol, que tá em negrito, né? A gente tem que usar negrito, tem que usar itálico, tem que usar sublinhado. Como é que é o título da obra? Pessoal, a gente já vai falar disso depois. Pode ser qualquer um deles, tá? A ABNT também não é rígida com relação a isso. Só que começou de um jeito, vai até o final. Então, por exemplo, estou utilizando lá, né, o título da obra em negrito, então você vai até o fim. Aí eu comecei usando itálico, você vai até o fim, tá? Então é ou negrito, ou itálico, ou sublinhado o título da obra, tá? No caso de um livro. Então a gente vai falar depois nos outros casos, tá bom? E então a gente já entendeu. Então fechou, já entendi. Corpo do texto, né? Se eu estou usando o formato autor-data, só a primeira letra do sobrenome que vai vir em letra maiúscula, né? Bom, pessoal, como é que a gente faz, então, citação de pessoa jurídica? Nossa, eu estou falando lá de um regulamento, né, do Estatuto da OAB. Eu estou falando lá de Estatuto da OAB. Então, como é que eu vou fazer referência à pessoa jurídica, OAB? Então você vai usar Ordem dos Advogados do Brasil, ou você vai utilizar, né, a sigla OAB. E neste caso, se você vai utilizar em vários locais do seu texto, né, OAB, o que é ideal que você faça? Que você crie lá no começo do seu trabalho, quando é, por exemplo, um TCC, a gente crie lá uma lista de siglas. E aí você coloca Ordem dos Advogados do Brasil, dois pontinhos, OAB. A partir daquele momento que você criou lá no seu TCC uma lista de siglas, aí você pode utilizar só a OAB. Por quê? Porque eu já tenho uma lista de siglas, né? Mas, então, citação de pessoa jurídica, a gente pode escolher. Ou a gente vai citar todo o nome da pessoa jurídica, ou a gente vai só citar a sigla, né? Porque, por exemplo, OAB, USP, né, o FMG, são muito conhecidas, né? Então, eu não preciso ficar toda hora falando Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, né? Tá bom? Então, a gente pode optar, tá? Bom, indicação de uma autoria governamental. Então, por exemplo, né, aqui, Banco Central do Brasil, tá? Então, a gente, aqui, olha que interessante, né? Qual que é a indicação da ABNT, neste caso, por exemplo, Banco Central do Brasil? Então, a gente vai deixar entre parênteses, né? Vai colocar ali essa autoridade governamental, né? A gente vai colocar ali, por exemplo, Banco Central do Brasil, as primeiras letras estarão, né, de cada uma dessas palavras que compõem essa expressão, estarão em letra maiúscula, tá? Então, banco, né? Então, B com letra maiúscula, C com letra maiúscula, do não, né? Porque do é uma expressão de transição. E B, Brasil, tá? Do Brasil. Então, em letras maiúsculas e minúsculas. Então, quando a gente está falando de um órgão governamental, né?
Aí a gente vai utilizar aqui, por exemplo, então, a cada uma das palavras em letra maiúscula, tá? Essa é a sugestão da ABNT para a gente, tá? Às vezes, também no nosso texto, a gente vai utilizar palavras latinas, expressões latinas, como é muito comum a gente ver idem, ibidem, et al. A gente vai falar disso depois. Então, essas expressões latinas, elas devem vir em itálico, tá? Então, é interessante, até coloquei para vocês aqui. A ABNT, ela não deixava tão claro, né, como é que deveria ser esse proceder. Só que com essa revisão que ocorreu em 2023, ficou claro a indicação da ABNT para que quando a gente for utilizar uma expressão latina, a gente realmente utilize em itálico, tá? Então a gente deve utilizar em itálico. Então, por exemplo, ó, falei para vocês do tal do APUD ou do APUD. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Esta pessoa aqui, ela tentou acesso a um livro do Adorno e do Horkheimer, mas não conseguiu, tá? Fez todo o possível lá para conseguir a obra original, não conseguiu. O que ela conseguiu é o texto do Masetti. Então, o Masetti, ela leu. O Masetti leu o texto original do Adorno e do Horkheimer. E aí, o que ela vai ter que mostrar, então, que se trata de uma citação da citação. Então, neste caso, ela precisa utilizar a expressão APUD ou APUD para evidenciar que ela não teve acesso ao texto original, né? Então, neste caso, o APUD é uma expressão latina. Então, agora, né, a partir da reforma que ocorreu em 2023, né, que foi publicizada em 2024, a gente sabe que deve Professor, utilizar... desculpa interromper. Tem como aceitar a Amanda? Acho que tem gente esperando, fazer um favor. Tem sim. Eu achei que a Laís estivesse aí, que ela estava de olho aí Sim. nas Obrigada, pessoas. viu? Imagina, obrigada a você. Vou adicionar todo mundo. Cristiano também estava aí esperando, a Sândia. Ô, pessoal, sejam bem-vindos, viu? Vocês me desculpem aí. Eu estava vendo que vocês estavam querendo entrar, mas eu achei que havia aí uma pessoa autorizando, tá? Então, eu vou ficar de olho. E muito obrigado quem me chamou a atenção. Qualquer coisa, me ajudem mais aí, tá? Qualquer coisa, vocês me chamam a atenção para eu admitir mais gente aí na nossa conversa. Bom, então vamos lá voltar, né, para a gente continuar. Ó, então, pessoal, toda vez que você for utilizar uma expressão latina, você agora a ABNT está dizendo para a gente, precisa colocar em itálico, tá? Então, expressões latinas em itálico. Eu posso ficar usando itálico de modo indiscriminado no meu texto? Pessoal, não é legal, né? Então, o ideal é que você, de novo, ó, imagina que eu quero, por exemplo, chamar a atenção, eu estou fazendo uma citação direta, né? Copiei e colei um trecho de uma obra e eu quero chamar atenção para uma questão. Você pode, por exemplo, utilizar o sublinhado ou o negrito, a gente vai falar disso depois, né? Eu posso utilizar o itálico? A princípio poderia, mas agora, né, que a ABNT deixou claro que expressões latinas devem estar em itálico, então, qual que é a minha sugestão para vocês? Não utilizem o itálico de modo indiscriminado. Se você quer chamar a atenção, né, para um trecho que é muito importante para você, se você, né, talvez seja caso de utilizar o negrito, tá? Ou de utilizar o sublinhado. E aí você vai, logo depois dessa citação direta, você deve escrever lá, sublinhado nosso, ou grifo nosso, né? Ou negrito nosso, ou destaque nosso, alguma, né, uma expressão que diga, que deixe claro para o autor que foi você que destacou o trecho, não foi o autor, tá? Porque às vezes o autor destacou, né? E você simplesmente transcreveu como estava lá, né? Então a gente tem que tomar cuidado de novo com aquilo que é do autor e aquilo que é nosso, né? No nosso texto, tá? Bom, et al. Ai, Carol, agora então finalmente vou entender o que é esse tal de et al. Então, gente, provavelmente vocês já encontraram um texto ou um livro, né, que tem muitos autores, tem 10 autores, tem mais de 3 autores, tá? Neste caso, então o que a gente vai fazer? Neste caso, quando a gente tem até 3 autores, você vai colocar o sobrenome do autor, né? Ó,
Lembra lá que eu acabei de falar, quem acabou de chegar depois, né, esse material a gente vai disponibilizar para vocês, vocês vão poder ficar com esse material para vocês consultarem. Pessoal, a ABNT, então para quem chegou agora, se você está usando o sistema autor-data, ou seja, você acabou de contar lá com as suas palavras, né, uma ideia que você leu de um determinado autor, e você decidiu que você vai usar logo depois da citação direta, né, ou da indireta, da paráfrase, você vai abrir parênteses e colocar então ali, né, o sobrenome do autor, ano da obra, e se for uma citação direta, inclusive também a página, e vai fechar parênteses. Você vai trabalhar com o sistema autor-data no seu texto. Neste caso, então agora, quando a gente tem, por exemplo, até 3 autores, você vai, né, colocar o sobrenome do autor, primeira letra, né, em maiúsculo, as outras não, porque a gente está falando de corpo de texto, né, está falando de citação no corpo do texto. Aí você vai, sobrenome do autor, vírgula, prenome, ponto e vírgula. Sobrenome do autor, vírgula, prenome, ponto e vírgula, 3 vezes, né, quando são até 3 autores. Agora, quando tem muitos autores, você vai pegar o primeiro, né? Sobrenome do autor, primeira letra em maiúscula, as outras não, vírgula, prenome, et al. Quer dizer, vários outros autores. A expressão et al, ela indica que há outros autores, tá? Então, ó, se a fonte que você for citar tiver mais de 3 autores, porque até 3 você vai citar todos, né? Se tiver mais de 3, você vai indicar o primeiro. E o que eu faço, gente? Eu vejo o primeiro que aparece no livro, tá? Eu vejo o primeiro que aparece lá na capa, ou lá nas referências, né? Que fica lá no verso, né? Da contracapa, da folha de rosto, tá? Eu sigo o que tá lá no livro, eu não escolho aleatoriamente um, não, tá bom? Sugiro que vocês sigam essa mesma regra. Então, a gente vai lá, coloca o primeiro que aparece, sobrenome do autor, vírgula, prenome, et al. E o et al é uma expressão latina, então vai vir aqui em itálico, tá bom? Bom, então, ó, uma outra coisa também que talvez, né, vocês tenham aí dúvida. Então, às vezes, a gente vai lá e encontra um trecho bacana. Só que a gente, né, tirou, também suprimiu, né? A gente tirou um pedacinho, né, copiou um pedacinho, e aí a gente copiou um outro pedacinho lá de baixo. E aí, às vezes, até, né, para poder dar liga, a gente acaba precisando inserir uma palavrinha que é nossa. Como é que a gente faz, então, para não violar o texto, né, do autor? Ó, então, neste exemplo aqui que eu dei para vocês, ó, então eu copiei, né? Então, copiamos lá. Diniz concorda com Almeida quanto à redução da maioridade penal. Copiou, né? Que está entre aspas, então é uma cópia, né? É uma transcrição. Aí, houve aqui a supressão de um trecho. Como é que eu vou mostrar que houve a supressão de um trecho? Eu tenho aqui, então, né? Nós temos o hífen, né? 3 pontinhos, tá? Então, aqui a gente mostra que houve a supressão, houve a retirada de um trechinho, e aí ele continua aqui, tá? Então, a gente pode usar o hífen para ou a gente acrescentar uma palavrinha que é nossa, né? Que a gente precisou acrescentar para poder a citação fazer sentido, ou a gente vai utilizar também o hífen para demonstrar que houve a supressão de um trecho, tá? Então, ó, transcrição de texto com parte suprimida ou acrescida, a gente vai utilizar o quê? Perdão, ó, hífen, colchete, tá? Perdão, os colchetes aqui. Então, colchete para indicar ou a supressão de um trecho ou a supressão e o acréscimo, né, de um outro trecho também, tá? E ou. Bom, agora, às vezes, a gente encontra um trecho que está belíssimo, perfeito, mas houve ali, por exemplo, um erro de digitação. Gente, isso é muito comum. Por exemplo, existem autores que são autores que já são, né, de uma outra geração. Então, autores que eles escreviam à mão os textos e alguma outra pessoa datilografava esses textos, né? Então, acabou que houve ali um equívoco, que nem é do autor, na verdade. Então, mas ele foi publicado daquele jeito, então o erro está ali. Se for muito importante para você, né, fazer citação deste trecho, você deixa claro que o equívoco não é seu,
né, de digitação, quando você acrescenta entre parênteses o SIC, S-I-C. Então, a gente transcreve do jeito que está, mas logo depois do equívoco, né, da falha, do problema que você identificou e que não foi você que cometeu, você vai lá e abre parênteses e coloca SIC, SIC, tá? Então, ele demonstra que aquele equívoco não é seu, tá? Porque senão você pode ser questionado, né? Alguém fala assim, você errou na página X, você escreveu IDD. Aí você vai, se você não colocou o SIC, parece que foi você que cometeu o equívoco, né? E aí, com o SIC, deixa claro que o equívoco foi cometido pelo autor da obra, não por você, tá? Bom, o que mais? Quando então a citação da citação, né? Já falamos, né? Só para corroborar aqui, como é que a gente mostra que eu não tive acesso ao texto original? Primeiro, você vai indicar o texto a que você não teve acesso, tá? Depois, APUD ou APUD, e aí depois vem o texto a que você teve acesso, o texto que você consultou, aquele autor, né, em quem você acreditou. Então, você está ali contando com as suas palavras aquilo que ele leu, e não você não teve acesso ao texto original, tá? Então, primeiro vem o texto a que eu não tive acesso, APUD ou APUD, depois o texto a que eu tive acesso, tá? Isso aqui também, gente, vai aparecer lá no meu texto. Lá nas referências bibliográficas, eu vou indicar só os textos a que eu realmente tive acesso, tá? Então, lá eu não vou usar APUD, tá? O APUD eu vou usar só ou na nota de rodapé, se eu estou usando o sistema autor data, ou lá no corpo do meu texto, se eu estou usando o sistema... Se eu coloquei nota de rodapé, se eu estou usando o sistema nota de rodapé, ou, né, lá entre parênteses, se eu estou usando o sistema autor data, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí também. Bom, beleza. Então, o que mais? Citação. Então, Carol, você acabou de falar, você falou de citação aí, né? Então, a citação, às vezes, ela é longa, ela é grande, às vezes, ela é pequenininha. Então, o que é uma citação curta? O que é uma citação longa? Citação curta, gente, é uma citação de até 3 linhas, tá? Então, quando a citação é de até 3 linhas, então é uma citação curta. O que eu vou fazer, né, com essa citação curta? A citação curta, ela vai, né, ficar ali no meu texto, tá? Não vai ter recuo, não vai ter nada, e eu vou colocar ela entre aspas. E aí, né, coloco entre aspas e indico a fonte. Então, assim, eu deixo claro que aquela ideia não é minha. Agora, e quando a citação tem mais de 3 linhas? Gente, a ABNT também, nessa reforma que houve, né, houve uma mudança. Antes, como é que funcionava? A gente tinha que fazer recuo da margem esquerda para a direita de 4 centímetros. Hoje não é mais obrigatório. Hoje, a gente pode, né? Quando a citação é uma citação longa, com mais de 3 linhas, o que a gente vai ter que fazer? Você vai ter que diminuir a fonte. Então, a fonte, né, do meu texto, ela é uma fonte 12, né? Essa é a regra geral. Então, fonte 12, né, do nosso texto. Arial ou Times, né? Então, a gente tem aí fonte 12. Quando eu estou fazendo uma citação longa, então, se eu não quiser fazer o recuo da margem esquerda para a direita, eu posso não fazer, mas eu vou diminuir a fonte para 10 ou 11, tá? Agora, eu realmente... Então, é uma liberalidade, é uma opção de vocês. Agora, sinceramente, eu acho que vocês devem continuar fazendo o recuo, sabe? Porque o recuo, o que você vai fazer, né? Se você for fazer o recuo, você vai tirar as aspas, né? Então, sem aspas, fonte 10 ou 11, recuo da margem esquerda para a direita de 4 centímetros. Fica bem mais claro que aquele texto não é seu, que aquele texto é de um outro autor, que se trata de uma citação longa. Fica claro para você, fica claro para quem está lendo, né? Porque se você... a regra já era assim, né? Citação longa, a gente tira as aspas. Se você deixar no corpo do texto agora sem aspas, né? Se você... Imagina, não é muito comum a gente dar um Ctrl+T e atualizar o texto inteiro? Se você fizer isso, você não vai saber o que é seu, o que é dos outros, sabe? Então, apesar da ABNT hoje, né, deixar para a gente aí livre, se a gente vai ou não vai utilizar em citação longa
né, o recuo de 4 centímetros, eu sugiro que vocês mantenham o recuo, porque se você fizer isso, o que é muito comum, né? Estou escrevendo um texto, Ctrl T, quero mudar a letra agora, acho que eu quero usar, ao invés de Times Arial, ou o contrário, né? Ctrl T, muda tudo. Se você for lá e atualizar para colocar tudo fonte 12, por exemplo, porque às vezes a gente se esquece, aí você já não vai saber o que é seu, o que é dos outros, vai dar um trabalhão para você identificar, né? Então, eu não sugiro, tá? Mas, então, para vocês aí, eu até coloquei no material, ó, não é obrigatório, né, a gente fazer o recuo de 4 centímetros. Hoje é facultativo, é uma sugestão, mas eu recomendo fortemente que vocês mantenham, tá? Então, mais de 3 linhas, a gente faz o recuo da margem direita para a esquerda de 4 centímetros, diminui o tamanho da fonte para 10 ou 11, vocês que sabem. Eu costumo diminuir para 11, porque eu gosto muito de trabalhar com o sistema autor-data. Então, em nota de rodapé, eu trabalho com a fonte 10, citação longa, fonte 11, e as outras, né, as outras fontes, 12. Então, fica na minha cabeça, fica mais bem organizado, tá? Mas aí é uma preferência, uma predileção de cada um de vocês, tá bom? Bom, e citação longa, então, sem aspas, tá? E modo justificado, tá bom? Então, modo justificado também. Bom, que mais, né? Então, aí eu coloquei aqui para vocês o que eu acabei de falar, para vocês, né, se lembrarem que o recuo em citação direta longa, né, com mais de 3 linhas, passou a ser facultativo, passou a ser opcional. Então, também, se vocês forem ler textos anteriores a essa mudança da ABNT, vocês encontrarão, com certeza, citações longas utilizando aquele formato. Mas, hoje, vocês estão livres aí para não utilizarem. De novo, que eu não recomendo, tá? Bom, uma coisa muito interessante, ó, vocês na faculdade mesmo, vocês têm acesso a uma biblioteca virtual. E às vezes a gente tem acesso lá ao livro, né, da biblioteca virtual, e ele não tem página. Aí você faz, nossa, mas é agora? Eu quero, né, fazer uma citação direta. Eu estou copiando um trecho deste livro. Como é que eu faço se não existe a indicação de página? Então, pessoal, a ABNT, ela se viu, né, perante essa mudança. As pessoas hoje, eu gosto muito de livro impresso, mas nem sempre dá, né, para a gente mesmo ter acesso ao livro impresso, principalmente, ó, tem uma biblioteca virtual. Claro que eu vou usar, né? Às vezes não tenho acesso. Então, o mundo mudou e a ABNT precisou também, né, dar uma alternativa para este problema, né? O que a gente faz, então, quando a gente está lendo um livro e não há ali a indicação de página? Então, o que a ABNT vai falar para a gente? Ó, ela vai dizer o seguinte, né? Que, neste caso, se existe alguma indicação, então, por exemplo, existe um local 20, né? Tem alguma indicação de página, qualquer tipo, tá? Então, a gente vai utilizar o que o livro está dando para você. Se o livro te dá alguma indicação de página, você vai indicar. Por exemplo, algarismo romano, né? Então, você vai indicar como página aquela indicação que está contida no livro. Agora, e se o livro não tem? Aí você vai ter que dizer, né? A gente geralmente usa usa, na verdade, né, a expressão SN, né? Sem número, tá? S/N. Então, se na pior das hipóteses não houver indicação de número, S/N, tá? Sem número, tá? Mas talvez haja alguma indicação, né? Como, por exemplo, local, tá? Local 27, local 20, local 100, tá bom? Então, aí que tá, né? Até coloquei para vocês, ó, mais cuidado, essa flexibilização deve ser usada apenas para fontes sem paginação. Então, eu não lembro, né? Eu não lembro, eu tô lá com o livro, mas eu não lembro, eu vou colocar, então, SN. Não, né, gente? Aí, por quê? Porque lembra que eu acabei de falar para vocês, o nosso texto, eu tenho que dar, eu vou me sustentar no ombro de gigante, não é isso? Então eu preciso, sempre que eu encontro um bom texto, sempre que eu encontro, né, um bom livro, um bom artigo, eu preciso deixar bem claro qual é a fonte que corrobora a minha afirmação. Então,
sem preguiça, tá? Aqui é para o caso realmente de não haver indicação ou de haver uma indicação rudimentar. Então, neste caso, a ABNT trouxe para a gente essa possibilidade, tá? Então, nos últimos anos, né, vem crescendo aí significativamente a leitura por meio digital e, às vezes, realmente não há lá uma indicação tão clara da página. Mas, qualquer tipo de indicação, a gente vai colocar, né, para facilitar o acesso, tá? Beleza. Bom, então também já falei sobre isso aqui com vocês, né? O grifo, tá? Então, ó, se eu fiz uma citação direta, tá? Só que eu quero dar mais ênfase ainda, né, para uma determinada palavra, uma expressão. Eu posso fazer isso? Posso. Então, eu posso utilizar o negrito, o sublinhado, até o itálico. Só que eu preciso deixar claro que quem está dando ênfase sou eu e não o autor, né, que foi transcrito, tá? Então eu vou colocar o que, por exemplo? Uma expressão, grifo nosso, tá? Então deixa claro que não é o autor que destacou ali em negrito dilemas da educação no Brasil, fui eu, tá? Tudo bem, a gente pode fazer. Gente, o importante em pesquisa, a gente tem que pensar assim. O importante em pesquisa é a gente deixar claro para quem está lendo o que é do outro, o que é nosso, né? Então, via de regra, se eu falar para vocês assim, olha, é possível tal coisa? É. Só que é importante separar o joio do trigo, deixar claro o que é meu, o que é do outro, né? Para que todos os meus passos, todas as minhas escolhas estejam claras, né? Para quem está lendo o meu texto, tá? Bom, belezinha. Outra coisa também, tradução. Às vezes a gente faz a tradução, né? Então, por exemplo, eu li um texto em inglês, mas a gente pode deixar o texto em inglês, o trecho em inglês? Posso, né? Não tem problema, tá? Mas porque, por exemplo, eu vou apresentar uma banca de TCC, então eu posso pressupor, né, que os arguentes da banca eles vão compreender. Mas imagina que, por exemplo, eu estou fazendo um texto em que, tá? Acontece, né? Não para nós aqui, mas imagina, por exemplo, que eu sou uma pesquisadora que leio Aristóteles em grego antigo, tá? Então, se eu deixar no corpo do texto em grego antigo, quem vai ler? Poucas pessoas, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso traduzir no corpo do texto, abro parênteses, né, e coloco lá livre tradução, né, uma expressão do tipo para deixar claro que eu traduzi, e em nota de rodapé, por exemplo, eu deixo lá o texto original, né, em grego, tá? Então, isso é muito comum, as pessoas fazerem isso para poder deixar o texto mais palatável, né, gente? Até mesmo em inglês, se eu quiser deixar a tradução do corpo do meu texto, abrir parênteses, colocar livre tradução e colocar a fonte, o texto original, na língua original, em nota de rodapé, fica melhor, fica mais palatável o meu texto? Provavelmente, né? Porque nós somos todos falantes da língua portuguesa. Então, mesmo que uma pessoa, para quem não é acessível o inglês, ele vai compreender, tá? Então, também, né, fica para vocês aí. Se um dia vocês forem trabalhar com texto em outra língua, né, espanhol, inglês, tá? Por exemplo, que são, né, línguas mais presentes no nosso cotidiano, fica para vocês a possibilidade tanto de deixar o trecho, né, na língua original, no corpo do texto, ou você traduz, abre parênteses, por exemplo, coloca lá livre tradução, tradução livre, né, tradução própria, alguma expressão do tipo, e deixa em nota de rodapé o texto original, tá? Fica melhor? Ah, é legal, né? Dependendo do público que você assume que vai ler o seu texto, talvez seja a melhor escolha, tá bom? Mas aí depende muito dessa questão, desse olhar, né? Quem vai ler o meu texto, tá? Então, a ideia é sempre tornar o texto mais interessante, né? Para que ele seja lido até o fim, para que ele seja, né, mais palatável para quem está lendo, tá? Mas aí depende muito também do público, né? Que é o público esperado do seu texto, tá? Bom, pessoal, outra coisa também que a BNT trouxe de recente, antes, eu não sei como é que, se vocês reparavam, né? Às vezes, as pessoas, elas faziam uma citação direta
e está utilizando lá o sistema autor-data. Aí ela fazia a citação direta e ela colocava depois da citação direta, né? Tá entre aspas, citação curta, como essa aqui, né? Depois ela colocava ponto, aí ela abria parênteses e colocava sobrenome do autor, ano da obra e página, fechava parênteses e punha mais um ponto. Hoje, a ABNT vai dizer para a gente a pontuação só no final, tá? Então, faça a citação curta, então ela vai ficar entre aspas. Logo depois você abre parênteses, sobrenome do autor, só a primeira letra, né, do sobrenome em maiúscula, ano da obra, página, porque é uma citação direta, fecha parênteses, ponto. Agora o ponto vem só no fim. Então, isso aqui também era uma coisa que ficava meio, né, ao gosto do cliente. E aí, com a reforma, a ABNT esclareceu para a gente onde ela quer o ponto, tá? Então, o ponto final deve ser usado no fim da frase, após a citação, e não no final da citação, né? Então, no fim lá, inclusive da citação e da referência, tá bom? Então, essa aqui era uma questãozinha que deixava a gente angustiado mesmo, sabe? A gente via de tudo quanto é jeito, e agora ficou claro que tem que ser no fim, tá? Bom, pessoal, sobre sumário, também foi uma questão que apareceu lá nos TCCs. Tem gente, né, que não sabia fazer sumário, gerar o sumário automático no Word, tá? É o melhor jeito de fazer sumário. Você vai lá, né? Então, por exemplo, primeiro tem introdução, meu texto, né, no TCC. Então, quais são aqui os elementos textuais, né, do meu TCC? Então, a gente tem que ter introdução. Aí a gente tem que ter os capítulos, né, que você vai trabalhando ali, capítulo 1º, 2º, 3º, né, tal. Na verdade, a introdução conta como um, não vai aparecer umzinho, mas ele já conta como um. Então, capítulos, né, 2, 3, 4, né, depois conclusão, considerações finais, referências bibliográficas, né, então a gente tem isso tudo aí de elemento lá do TCC. Como é que você... Então, você precisa criar um sumário, né, do seu TCC. Como é que você vai criar esse sumário? Então existe um recurso no Word que é muito simples, ele cria para você o sumário. Eu até coloquei aqui, né, para vocês, um passo a passo, bem simplóriozinho, mas tentando ajudar, sabe? Então, por exemplo, eu tenho lá notas introdutórias ou introdução. Então eu vou lá, vou marcar, né? E aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou lá em referências no meu Word. Aí em referências, eu vou ter lá o quê? Quando eu abro referências, vai abrir tudo isso aqui para mim, né? Todas essas opções. Aí eu vou onde? Eu vou lá, adicionar texto. Então, notas introdutórias é o quê? Qual é o nível? Eu quero que ele é um capítulo, entre aspas? É um capítulo, entre aspas, né? Então, a gente não pontua um ponto notas introdutórias ou introdução, mas é o primeiro. Então, eu vou colocar nível 1. Tá? Se é um subtítulo, nível 2. Se é um subtítulo, nível 3, tá? Então, a gente vai definir. É nível 1? Então eu vou lá em nível 1, tá? Nível 2 ou nível 3, vou marcar. Então, eu já marquei a palavra ou a expressão. Agora eu vou lá em referências, vou lá em adicionar texto, vou definir o nível, né? E aí, depois, eu vou em depois que eu faço isso com todos, né, os meus... eu faço isso com a introdução, eu faço isso lá com o meu capítulo 2º, 3º, 4º, conclusões, referências bibliográficas. Aí agora eu vou lá e vou gerar o meu sumário, tá? Ainda é lá, em referências, vocês estão vendo? Né? Então, aqui em referências, o sumáriozinho está no cantinho aqui esquerdo. Então, depois eu vou lá em sumário e vou gerar o meu sumário, Então, eu fiz até para vocês. Eu só realmente marquei lá, né, o notas introdutórias. E aí, ele gerou para mim um sumário automático, tá? Então, o sumário, é importante que é muito bom quando a gente usa esse recurso do Word, que é simplesinho, tá? Mas ele gera automaticamente. Se você fizer alguma alteração depois, você pode ir lá pedir para ele atualizar o sumário. Inclusive tem aqui, né? Atualizar, sumário. Do lado aqui também do sumário, a gente vai ver ali, atualizar sumário. Então, se eu já criei um sumário, mas eu fiz alterações no meu sumário, agora eu vou atualizar o sumário. Aí ele já atualizou, a página vai estar certinha. É a melhor coisa que a gente faz, sabe? Então, facilita muito a vida da gente.
do sumário automático criado, tá? Gente, olha, só um comentário. Quando eu fiz o meu mestrado, com um texto com mais de 200 páginas, ou cerca de 200 páginas, não tenho certeza mais, quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu fiz o sumário na mão. Nossa, gente, se arrependimento matasse, né? Então, assim, dá muito trabalho você ficar conferindo que página que tá no final, né? Então, olha mas era outro momento, né? A gente, tudo era mato, né, gente? Então, assim, hoje, para que você vai sofrer? Né? Não tem essa necessidade. Crie lá o seu sumário automático, que é ouro, né? É maravilhoso. Ó, algumas dicas sobre construção de sumário. Agora, não estou falando de ferramenta para criar o sumário para vocês. Eu estou falando mesmo com relação quando você vai começar um trabalho, por onde você começa, o que vem depois, né? Como é que a gente conclui de que jeito, né? Então, o nosso texto, o nosso TCC, o nosso artigo científico, ele tem que ter, né, uma linha lógica entre a ideia com a qual eu começo, o que vai vir depois, né? Este entrelaçamento de ideias até a conclusão. Então, a dica que eu dou para vocês é, antes de começar a escrever TCC, um artigo científico, você precisa conhecer um pouco mais sobre o seu assunto. Na verdade, você precisa sair do superficial, você precisa conhecer o seu assunto, tá? Então, você precisa ter uma visão geral, uma visão mais profunda do seu texto. Ó, o geral, né, é mais profunda, tá? Então, uma visão panorâmica, uma visão mais geral, e uma visão diferente daquela, né, do senso comum, uma visão mais rigorosa. Então, para isso, você vai precisar definir algumas fontes, né? Vai precisar escolher alguns textos, pode ser livro, pode ser capítulo de livro, pode ser artigo científico, né? Ou também, né, palestra do YouTube. Ó, inclusive, quem já foi meu aluno, quem já fez argumentação jurídica aí, e pesquisa científica comigo, deve estar lembrado que eu disse o seguinte: olha, você pode usar palestra do YouTube? Pode. Tem coisa boa lá? Tem. Só que uma coisa sou eu falando espontaneamente sobre um certo assunto. Outra coisa sou eu escrevendo um texto. Eu vou lá e escrevo um pouco hoje, amanhã eu releio, depois eu leio mais alguma outra obra e coloco no meu texto. Então, o texto vai ganhando densidade, profundidade. Então, pessoal, tenham isso em mente. Eu não vou construir um TCC só com vídeo de YouTube. Posso usar também? Posso. Posso encontrar coisas muito legais no YouTube, entrevistas, posso, mas eu também preciso ler textos, tá? Então, selecione bons textos antes de você, né? Eu quero escrever. Antes de querer usar lá o recurso do Word para criar o seu sumário, você precisa ter uma noção ampla e profunda, né, do seu assunto. Então, você vai ter que começar selecionando bons textos, lendo esses bons textos do começo ao fim, tá? É muito importante também não ler o começo e já parar. Não, tem que ler do começo ao fim, tem que ter uma noção de conjunto desse assunto. Às vezes, vou ter até que reler para poder ter uma visão mais crítica, né, mais organizada, mais sistemática. Então, aí a gente vai buscar definir o problema principal, né, com qual eu vou trabalhar, o problema jurídico principal com qual eu vou trabalhar. E aí, então, a gente, né, vai definindo a questão principal, as questões secundárias, que vão ser trabalhadas nos capítulos, né? E aí a gente vai ser capaz agora de esboçar um sumário. Começo por essa ideia, vou depois para essa, vou depois para aquela, vou depois para aquela, e aí eu vou concluir. Pessoal, uma coisa que eu digo para mim mesma, porque eu sou uma pessoa que quando eu começo a escrever um negócio, quero terminar amanhã. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, quero terminar logo. Mas, quando a gente faz isso, você lê, você pensa, você reflete, você propõe ali, né, um sumário, e aí você eventualmente dá um tempo, lê mais um pouco, talvez faça algum ajuste. Parece que a gente está perdendo tempo, mas a gente não está. Na verdade, você está ganhando tempo, porque quando você começar a escrever, vai de vento em popa.
sabe? Muitas vezes o aluno fica travado, ele não consegue desenvolver a pesquisa, não é porque ele não é inteligente, não é porque ele não, sabe, ele não é dedicado. O problema dele, às vezes, é ser muito afoito. O problema dele, às vezes, é não ter dado tempo para a ideia maturar, para ele efetivamente definir um caminho, né? Então, assim, por mais que seja verdade na vida nossa, né, prática, caminhante não há caminho, só há caminho ao caminhar, né? Então, vamos caminhando que a gente vai encontrar o nosso caminho. E isso faz sentido na nossa vida prática. Para a pesquisa, isso pode te levar, né, à repetição, a escrever um texto que vai falando, vai, sabe? Ele queria chegar nas Índias e chega, né, no Brasil, sabe assim? Então, o texto fica um texto que com pouca coerência, né? Então, a gente deve evitar isso, dando um tempo, tá? Para a gente refletir, para a gente pensar sobre o assunto, para a gente definir melhor aqui um sumário, tá? Bom, nosso último assunto da noite, que a gente já está indo para o finalzinho do nosso encontro de hoje, são referências bibliográficas. Ó, então, como é que a gente faz referência bibliográfica? Referência bibliográfica, pessoal, é um elemento pós-textual. Ele vai estar lá no fim, né, do meu TCC. Lá eu vou evidenciar só as fontes que eu efetivamente consultei. Ou seja, e o tal do APUD, citação de citação. Eu não falei para vocês, a gente começa falando o texto que você não leu. Depois do APUD ou APUD, vai vir aqui o texto que você leu. Então, você vai indicar lá nas referências bibliográficas só o texto que você leu, tá? Senão, você pode ser questionado. Eu até me lembro um caso de um colega no mestrado, ele não lia em alemão, mas ele achou bonito, né? Colocar as fontes em alemão. Porque, na verdade, ele encontrou traduções, que foram as que ele realmente consultou. Mas aí ele colocou tudo lá nas referências bibliográficas. E ele foi questionado, né? Chegou e falou assim: é o seguinte, você está colocando aqui a fonte em alemão e a fonte, o texto traduzido. Qual você consultou? Aí ele falou: eu consultei o texto em português. Então, não coloque lá nas referências bibliográficas, tá? Porque isso está errado. Então, pessoal, nas referências bibliográficas, a gente vai colocar só o que a gente realmente consultou e evidenciou no nosso texto, tá? Ainda tem isso. Mas eu li. Tudo bem, mas você evidenciou que seja aqui, né, em algum lugar do seu texto, aparece essa fonte que você consultou? Tem que aparecer, senão tem que ter um cara crachá. Aparece no seu texto, aparece lá nas referências bibliográficas, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente não tem, a ABNT não tem uma regra rígida. E o nosso manual também da Unopar, ele é também bastante permissivo. Então, ele não vai dizer para a gente, tem que, o título da obra tem que vir em itálico, ou o título da revista tem que vir em negrito. Ele não vai fazer isso, ele vai deixar para a gente escolher. Só que, se você começa de um jeito, tem que terminar até o fim, tem que ter coerência, tá? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, né, o título de um livro, ele pode vir em itálico, em negrito ou em sublinhado. Beleza, tá? Então, de acordo com a ABNT, o título de uma referência pode ser destacado em itálico, negrito ou sublinhado, desde que o padrão seja mantido, do começo ao fim, tá? Então, mantendo o padrão, beleza, é isso que a gente precisa, tá bom? Mas fica a critério de vocês, então. Tanto que no material aqui de hoje, vocês devem ter visto. Em alguns momentos apareceu negrito, né, o título de uma obra. Em outros momentos, apareceu em itálico, tá bom? Então, pode ir sublinhado, pode, tá bom? Aí só tem que ter coerência, tá? Mas, dito isso, deixa eu admitir pessoas que estão aí, esperando para entrar. A Amanda tá chegando. Então, vamos voltar lá. Então, pessoal, dito isso, quando a gente vai consultar um livro que tem um autor só, como é que a gente vai fazer? Então a gente vai começar como? Lá nas referências bibliográficas, tá? Então, o sobrenome do autor é todas em maiúscula, em caixa alta. Mas você diz, Carol Nojo, no encontro de hoje, que às vezes que o sobrenome do autor é só a primeira, né? A primeira letra do sobrenome no corpo do texto, tá? Então, se você for trabalhar lá com o sistema autor-data,
Você vai abrir parênteses, colocar o sobrenome do autor, só a primeira letra vai vir em maiúscula. Só que lá em referências bibliográficas é diferente. A ABNT complicou nossa vida, né? Antes da reforma, era lá, tanto no corpo do texto quanto lá nas referências, eram todas em maiúscula. Agora, a ABNT, né, gente? Porque é o seguinte, não basta ser difícil, tem que ser bem, né? Tô brincando, mas tô rindo de nervoso, né? Então, eles acabaram complicando mesmo nossa vida um pouquinho, mas a gente já entendeu, tá? Lá nas referências bibliográficas, sempre sobrenome do autor, caixa alta, tá? Todas em maiúscula. Então, ó, tem que vir sobrenome do autor em maiúscula, todas, vírgula, o prenome pode ser só a primeira letra ou todo o prenome, tá? Vocês podem perceber, né, que eu estou aqui, para quem é das antigas, deve lembrar lá do Jaiminho Carteiro do Chaves, né? Então, eu, nas minhas pesquisas, gente, vou colocando o nome inteiro, prenome inteiro do autor? Eu não. Eu coloco só a primeira, tá? Então, Jaiminho Carteiro, vamos evitar a fadiga, né? Então, eu coloco lá, sobrenome do autor em caixa alta, todas em maiúscula, vírgula, prenome, para mim, só a primeira letra, tá? Assim, geralmente é isso que eu opto, tá bom? Por quê? Porque depois, se tiver alguma dúvida, vai ver lá a referência completa nas referências bibliográficas, né? Lá sim, eu acabo muitas vezes colocando todo o prenome, inclusive, tá? Mas não é necessário. Inclusive, se eu não quiser colocar lá nas referências também, tudo bem, porque com os outros dados da obra a pessoa vai encontrar, né? Então, tá tudo bem, tá? Ó, então, eu vou colocar o quê? Sobrenome do autor, vírgula, prenome, ou só a inicial, né? O início do prenome, ponto. Título da obra. Título da obra vai vir em itálico. Se tiver, às vezes tem, né, um subtítulo, né, gente? Uns 2 pontinhos, alguma coisa. O subtítulo não vai vir em itálico, tá? Mas o título sempre em itálico, tá bom? Subtítulo não. Dos 2 pontinhos não é. Depois dos 2 pontinhos, não vai vir em itálico. Beleza. Título da obra em itálico, ou em negrito, ou em sublinhado, né? Como a gente viu. Aí, é edição. Quando é primeira edição, você vai colocar? Não, você não vai colocar, você vai suprimir, tá? Se não tiver nada lá, eu sei que é primeira edição. Agora, tá na segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª, 30ª. Aí eu vou colocar, sim, a edição. Então, 2.ed, tá? Como eu coloquei para vocês aqui no material. Então, 2 ed, tá? 3 ed, 10 ed, então é a edição, é a 10ª, 32ª, tá? Então, 2 ed, 3 ed, depois, cidade, 2 pontos, editora. Posso colocar editora Atlas? Pessoal, convém não. Por quê? Depois dos 2 pontos, eu já sei que vem editora. Então, para que eu vou escrever? Vou ser redundante, né? Então, coloco Atlas, coloco lá Saraiva, né? Coloco lá Jó de cara, dialética, né? Coloco lá editora, sem colocar editora dialética. Posso colocar? Pode, mas é redundante, tá? Vírgula, ano da obra. Beleza? Carol, mas eu não encontrei todos esses dados. Às vezes, né? Pode ser que você não encontre todos esses dados. Você vai colocar todos os dados que você encontrou, tá bom? Mas é muito difícil você não encontrar esses dados tão básicos, né? Como edição, cidade, né? Editora, ano da obra, tá bom? Mas, se eventualmente você não encontrar, você vai colocar todos que você encontrou. Tá? Agora, até 3 autores, a gente falou, vou colocar todos, né? Então, sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, prenome, ponto e vírgula, sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, prenome, ponto e vírgula, sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, prenome, ponto. Então, até 3 autores, eu vou citar todos eles, tá bom? Depois vai vir o quê? Título da obra, né? Como a gente falou, itálico, negrito, sublinhado, tá? Edição. Então, é primeira edição? Suprime, não põe nada, não põe um ed ponto. Agora é segunda, é terceira, é quarta, aí você coloca 2 ed ponto, 3 ed ponto, tá? Cidade, 2 pontinhos, editora, de cara. Atlas, dialética, né? Saraiva, né? Então, pronto. Aí, ano da obra, vírgula, ano da obra, tá? Beleza. Agora aqui, ó, editora USP.
Ah, Carol, você acabou de falar que não é para a gente colocar editora, mas aí é diferente. Se eu colocar só USP, vai parecer que está errado? Não, é editora da USP, né? Editora da Universidade de Coimbra. Aí eu coloco. Por quê? Se eu colocar só Coimbra, vai falar assim, nossa, mas cidade, 2 pontos, Coimbra. Então, faz de conta até que a obra é Coimbra, 2 pontos, Coimbra? Não, né? Editora da Universidade de Coimbra, editora da USP. Aí sim eu vou colocar o editora, porque senão pode gerar, inclusive, uma dificuldade de entendimento, né? Uma confusão, tá? Ó, livro com mais de 3 autores. Como a gente falou, vamos utilizar o et al. Então, et al, a gente coloca o primeiro autor, sobrenome do primeiro autor, vírgula, que aparece, no primeiro autor que aparece na obra ali. Então, sobrenome em caixa alta, vírgula, pré-nome, eu sou a primeira inicial do nome, et al em itálico, né? Então, agora, como a gente falou, a ABNT esclareceu que expressões latinas devem estar em itálico. Fechou, tá? Depois vai vir título da obra, editora, né? Mesma coisa que a gente falou. Cidade, 2 pontos, perdão, edição, cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano da obra, tá? Revista online, muito comum, né? Hoje em dia a gente utilizar revista online. Pessoal, claro que você vai utilizar revista. Hoje é difícil uma revista física, né? Então a gente tem que usar mesmo, tem muita coisa legal disponível. Inclusive, eu vi falando para os alunos: olha, utilizem o Google Acadêmico. Você vai encontrar muitos artigos bons lá no Google Acadêmico. Então, você pode utilizar à vontade artigo científico. Gente, ó, isso também é uma questão que varia, né? Da área, com relação à área, vai variar, tá? Eu, pessoalmente, se vocês perguntarem assim, Carol, eu posso só usar artigo para escrever um TCC? Gente, depende muito do assunto que você escolheu para pesquisar, né? Depende muito da área de concentração do assunto. Então, ó, o ideal é que a gente faça uma mescla, né? Que a gente utilize livros, artigos, né? Mas é possível uma pesquisa só com artigos? Não vejo como dizer não, né? Então, ainda mais hoje em dia, a gente tem acesso a revistas do mundo inteiro, né? A gente tem acesso pela internet a um acervo muito grande de material, né? Então, aproveitem, sim, essa disponibilidade de material, né? Então, ó, quando você vai utilizar uma revista online, aí, ou uma revista física, tá? A gente vai trabalhar aqui a mesma coisa, só o finalzinho que é diferente. Que a revista online, a gente tem que indicar, né, a URL disponível em X lugar, né, e a data de acesso, tá? Mas, ó, como é que funciona? Eu vou colocar o sobrenome do autor que escreveu o artigo, em caixa alta, vírgula, prenome, ponto. Título do artigo. Não vou colocar em itálico, nada. O título do artigo, se não é entre aspas, nada. Ele vai vir ali o título do artigo. Beleza. Ponto. De onde é que você tirou? Qual que é a revista, né? Então, aí você vai colocar em itálico a revista. Revista Habeas Corpus, por exemplo. Aí, essa revista, muitas vezes, vai vir aqui com dados, como volume, né? Como um número. Aí você vai colocar todos os dados disponíveis ali, né? Para a gente localizar a revista. Ó, revista Habeas Corpus, ponto, cidade, ponto, vírgula, volume, né? Depois vai vir número, tá? Da revista, se você encontrar, e a página, porque o artigo, ele começa numa página e termina na outra, né? Então, começa na página 10, vai até a página, por exemplo, a página 25. Então, você vai indicar, né? E vírgula o ano. Então, ó, depois, se é uma revista online, disponível em, copia URL, ponto, aí a gente vai colocar o quê? Acesso em. E esse acesso, pessoal, não é entre barras, né? 10 barra abril, não, ou 04, não. Você vai colocar, por exemplo, 10 ABR ponto, abrir, né? ABR, se é abril, e o ano, 2025, tá? CEP, aqui, ó, perdão, 7, né? Setembro, OCT, outubro, tá? Perdão, OCT não, e é inglês, né? Então, OUT, outubro, né? Então, OUT, tá? Então, é sempre essas iniciais, né? As 3 primeiras letras do mês, tá? Então, janeiro, JAN, né? Fevereiro, FEV, tá? Então, data, o número, né? Do mês,
o mês, desse modo, como eu indiquei para vocês, e o ano, tá? Então, é assim que a gente indica, por exemplo, revista online. Estou chegando ao fim, tá? Vai dar para a gente ver aqui as coisas que a gente mais vê no nosso dia a dia. Ó, capítulo de livro, Carol, muito comum também, né? Como é que funciona capítulo de livro? Ó, começamos pelo autor. Quem escreveu o capítulo, tá? Sobrenome do autor, em caixa alta, todas em maiúscula, vírgula, prenome, ou a inicial, né, do prenome, ponto. Aí a gente vai ter o quê? O título do capítulo, mesma coisa lá da revista. Não vai vir em itálico, não vai ser entre aspas, nada, tá? O título aqui, normalzinho. Só que, para indicar que é capítulo de livro, vai ter o in, né? Então, ó, o título, né, do capítulo, ponto, em 2 pontos. Aí vai ser o organizador da obra, né, muitas vezes, tá? Então, vai vir aqui o organizador da obra, não, o sobrenome dele em caixa alta, todas em maiúscula, vírgula, prenome, ponto. Aí o título da obra vem em itálico. Se você está trabalhando com itálico, né? Como a gente falou, pode ser lá negrito, itálico, sublinhado. Aí, itálico, ponto. Cidade, 2 pontos, editora, né? Vírgula, ano. Só que também no capítulo de livro, ele tem um começo e um fim, né? Ele começa aqui no nosso caso na página 51 e termina na página 69. Então aqui a gente tem também a indicação de em qual página começa e em qual página termina, tá? Então, esse material vai ficar com vocês também, né? Vamos lá para uma outra questãozinha que vocês usam muito. Ó, um vídeo disponível na internet. Achei um vídeo lá no YouTube, muito legal. Eu utilizei como fonte do meu trabalho. Como é que eu cito, né? Faço a referência, lá nas referências bibliográficas. Como é que eu faço referência de um vídeo da internet? Ó, como é que você vai fazer? Você vai reunir todas as informações, o máximo de informação possível que você encontrar lá nesse vídeo. Então, ó, quem criou este vídeo? Qual é o autor deste vídeo? Ah, então, por exemplo, aqui, Costa, né? Então, as iniciais do nome, né? Ponto. Qual é o título desse vídeo? Aí vem em itálico, por exemplo, como fazer as referências dos estudos científicos. Qual é o ano desse vídeo, né? Quantos minutos tem esse vídeo? Tá? Então, aqui essas expressões, né, sonoro, colorido, elas vão vir aqui, SON ponto, vírgula, o colorido, né, COLOR ponto, tá? E depois a gente tem o quê? Disponível em, copia URL e acesso em, a gente vai fazer lá daquele modo também, ó. Aqui no caso, no exemplo, 28 de dezembro, DEZ, né? As 3 primeiras letras de dezembro e o ano da obra, tá? Então, DEZ ponto e ano da obra, tá bom? Então, pessoal, no material tem algumas outras coisinhas aqui, como lei, né? Mas aí a gente já sabe também, muitas vezes já viu, né? Quando é uma lei federal, começa com Brasil em caixa alta. Quando é uma lei estadual, começa com, né, em caixa alta o estado, né, em que foi, né, promulgada essa lei, tá? Eu coloquei no material para vocês também. Eu só queria finalizar o nosso encontro de hoje falando um pouquinho sobre como é que a gente se comporta lá na nossa banca de TCC. Ó, para quem nunca assistiu ou quem nunca participou, vocês vão ter alguns minutos, né? Geralmente de 10 a 15 minutos, para vocês apresentarem o trabalho de vocês. Então, a gente tem que usar sabiamente, né, esse tempo. Você não pode extrapolar, você pode usar menos tempo. Mas, então, o que que você deve tomar cuidado? Você deve se organizar, tentar criar ali um sumáriozinho do que vai ser dito. Até se vocês, né, se sentirem inseguros, vocês podem transcrever, né, trechos ali que, inclusive, na hora do nervosismo, você pode até ler. Não tem problema, gente. O importante é você se organizar para você se sentir seguro, para você apresentar o seu trabalho. Então, como você vai fazer, né? Você pode. Posso ler, Carol? Ah, você pode treinar para você ler também, né? Lendo, olhando para o público, tá? Então, isso aí fica a critério de vocês. Mas você deve se preparar para essa apresentação, para você não extrapolar o tempo regimental. Que, como eu disse para vocês, tende a ser 15 minutos, mas às vezes pode ser menos, né? Mas isso vai ser dito para vocês, vai ser acordado, né? Então, ó, beleza. Você vai lá
e apresenta, né? Então, é importante que você defina os pontos principais que serão apresentados para a banca. É importante que vocês deixem claro também algumas questões que foram importantes, que estruturaram a sua pesquisa. Qual foi o problema principal com o qual você trabalhou, os problemas secundários, eventualmente, qual foi o referencial teórico, os referenciais teóricos que você utilizou, as hipóteses das quais você partiu, as conclusões preliminares. Então, você pode começar falando um pouco sobre o desenho da sua pesquisa, né? Isso já demonstra, né, que o trabalho foi um trabalho bem pensado, um trabalho bem estruturado, já começa com o pé direito, né? Beleza, você apresentou, o que vai acontecer? Agora você vai ser arguído. Então, o presidente da sua mesa, o professor que ele acompanhou o seu trabalho, que te orientou, ele não faz pergunta. Então, os outros membros da mesa vão fazer perguntas, críticas, considerações, né? Então, podem aqui, eles leram o seu trabalho. A ideia é sempre eles trazerem um contributo para o seu texto, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar calado, né? Calado, calada. Você vai só tomar nota. Ah, essa pergunta que eu tenho que responder, essa crítica que eu recebi, né? Você vai tomando nota ali de tudo que você que vai sendo dito pelos arguentes. Você não deve interromper o arguente para defender seu trabalho nesse momento, de jeito nenhum. Você vai esperar, tomar nota de tudo, e aí depois você vai ter uma oportunidade para responder, tá? Então, tomar muito cuidado, nunca interromper o arguente, porque isso é deselegante, né, gente? Ó, você está ali passando por uma sabatina. Tudo que você quer é que os membros, eles valorizem as coisas boas e que aquilo que não ficou tão bom seja minimizado, né? Então, a gente não deve, nesse momento, bater de frente com os arguentes, não, de jeito nenhum, nunca, nunca. Até porque, como eu falei para vocês, o debate é um debate de ideias. Não existe ali nenhuma intenção de ofender ninguém. O que existe ali é, na verdade, alguém que leu o seu texto e que está apontando para você coisas que você não viu e que o seu orientador também não viu. Então, a gente tem que ser grato ao arguente, né? Então, é sempre esse o espírito. É o espírito, não é levar as coisas, como dizem os portugueses, né? Não é levar a peito a crítica. Ela não é pessoal, ela é uma crítica ao texto, né? E a gente também tem que separar as coisas, tá? Depois você vai ter oportunidade de responder, né, os questionamentos, as críticas, as dúvidas que foram colocadas pelos arguentes. A banca vai deliberar, a gente sai, né, os alunos saem da sala, os professores ficam ali deliberando, né, sobre a nota, etc. Depois vocês são chamados de novo para que seja dito o veredito, né? O veredito que a gente sempre quer, que a gente espera, é aprovado. Vai lá agora comemorar, né? Então, pessoal, só para vocês terem uma noção, né, como é que a gente conduz, né, uma banca de TCC, tá? Os momentos dessa banca. Pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: fazer pesquisa para mim, né? Eu adoro a sala de aula, eu adoro os meus alunos, eu gosto muito, muito mesmo, sabe, do ambiente acadêmico. Mas eu digo para vocês, pesquisa é o momento onde a gente aprende. Pesquisa é o momento onde a gente explora novos horizontes, onde a gente amplia o nosso repertório. Pesquisa é muito interessante. É uma oportunidade maravilhosa da gente rever paradigmas, da gente mudar, né, o nosso modo de pensar, né? Então, fazer pesquisa é explorar novos mundos todos os dias, tá? Então, eu digo para vocês o seguinte: fazer um TCC tem seus desafios, mas também tem suas oportunidades, né? É quando a gente, ainda mais quando você escolhe um assunto que você gosta, pelo qual você se interessa, você vai sair dali com uma visão muito mais enriquecida sobre aquele problema jurídico, né, que você definiu. Então, fazer pesquisa não tem que ser uma coisa chata, sabe? Apesar das regras da BNT e tudo, mas assim, você vai fazer, você vai. Agora vocês já tiveram uma noção, né, bacana, geral, beleza. Então agora a gente vai fazer o quê? Quando eu for fazer pesquisa, eu vou provavelmente, né, vou ficar preocupada com o argumento, eu vou ler, eu vou buscar, né, textos legais. No final eu vou lá passar um pente fino, né, da ABNT, tá? Então, pesquisa
é muito mais que regra da ABNT. Na verdade, regra da ABNT é só para a gente normalizar, né? Ali para que a gente fique mais fácil, inclusive, ler o texto uns dos outros, né? Para a gente ter ali um parâmetro para poder facilitar a leitura do texto, né? O entendimento do argumento, tá? Mas pesquisa é muito mais que isso. Pesquisa é muito interessante. Então, vocês, né, quando chegar a hora de vocês fazerem o TCC, vocês devem procurar um professor, bater um papo com ele, que ele está ali para ajudar vocês a escolherem um problema jurídico, né, a escolherem dentro deste problema uma questão, recortarem, né, esse problema, para vocês não pegarem também um tema muito grande, muito amplo e acabar se perdendo, né? Então, é muito importante que vocês conversem com um professor que tem pesquisa na área de interesse, de preferência, né? Para que esse professor possa te ajudar a fazer esse recorte, para que você, então, caminhe ali, né? Mas podendo trocar, podendo ter aí a ajuda mesmo, né? O auxílio, né? De um professor, né? Que já tem bastante experiência em pesquisa, né? Então, a ideia é sempre essa, tá? Bom, então era isso. O nosso primeiro encontro era sobre isso que eu queria falar com vocês. Extrapolei 2 minutinhos, mas agradeço aí a atenção de vocês. Esse material, então, eu vou mandar para a Laís. Vocês vão ficar com esse material. Quero que vocês utilizem esse material para vocês, então, quando chegar o momento, né, de fazer um trabalho acadêmico, de fazer o seu TCC, tá bom? Estou à disposição de vocês, vocês sabem disso. Eu tenho, assim, tenho é muito prazeroso para mim falar de pesquisa, né? Eu gosto muito de falar de pesquisa, porque realmente é o que eu falei para vocês, sabe? Pesquisa é o momento em que a gente tem a oportunidade, inclusive, de pensar diferente, né? A gente não deve só procurar textos que corroboram a nossa posição. A gente tem que procurar textos também que eventualmente vão no sentido contrário, né? Para que a gente consiga formar realmente a nossa, né? Formar realmente os nossos argumentos, né? De um modo bem embasado, robusto, tá? Então, é isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma dúvida. E aí? Sobre a presença. Boa pergunta, hein, Rapone? Ah lá. A Maria Rosa, ela não está vendo, tô com a mesma dúvida. Vou perguntar no privado. E aí? Ela não te respondeu? O pessoal não respondeu para vocês? Mas, tem problema não. O que a gente vai fazer? Vai ficar gravado aqui, né? Então, essa conversa, esse nosso diálogo de hoje está gravado. Então, eu imagino aqui que ela consiga, né? Ver aqui as pessoas que participaram, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto de todos os participantes. Não responderam, né, Érica? Então, peraí, gente, não criamos pânico. Deixa eu tirar uma foto aqui de todo mundo que está logado. E aí, né? Lá, não responderam, né? Mas peraí, vai dar certo. Deixa eu tirar uma fotinha aqui de todo mundo que está aqui. Deixa eu ver se eu tirei foto de todo mundo mesmo. De todos os nomes. Tirei, tá? 22 participantes, fechou. Então, pessoal, tá todo mundo aqui. Eu tirei fotinha, vou mandar para a Laís, tá? Deixa eu ver aqui o chat, o pessoal tá falando comigo aqui. Isso, tá? Tá. O seu tá como Fifi. Quem que é Fifi? A Sônia? Ô, Sônia, quer colocar seu nome completo aí? Tá, joia, eu vou colocar. Põe. Quem tá aí com um apelido, né? Coloca aqui o nome completo no chat, porque daí fica certinho, né? Porque Fifi, vai que outra pessoa fala, não, era eu. Então, quem tá aí com o nome diferentinho, aí, beleza, a Sônia já pôs aqui para mim, fechou. Então, tem mais alguém nessa mesma situação aí, com o nome que tá com o apelido, aqui no nosso chat? Acho que não, acho que tá tudo certinho, né? Então, gente,
Já tirei fotinha, vou mandar para a Laís, tá? Então, ela não mandou a lista, mas ela consegue identificar vocês, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Ah lá, a Amanda também. Então, peraí, Amanda. Vou tirar aqui, tá? Fechou. Vou encerrar a gravação, tá bom? Encerrei. Bom, Gisele,